Oi gente, aqui é a Rei. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os livros jovens que eu pretendo ler. Quem já acompanha aqui o canal conhece um pouco do meu gosto literário, sabe que ele andou mudando aí ao longo do tempo. Houve um momento na minha vida em que eu lia muitos livros jovens. Hoje eu não leio tantos assim porque eu já não sinto mais assim essa identificação com esse tipo de livro. Porém, existem alguns livros desse gênero, né, desse subgênero assim da literatura, né, dos romances, que me chamam muito a atenção e que eu fico bastante instigada para ler. Eu separei 4 dos livros que eu mais quero ler desse subgênero, que são os YAs ou os New Adults, né, que seriam os jovens adultos ou os novos adultos. Então eu tenho 4 livros aqui na minha estante que eu estou com muita vontade de ler e espero fazer a leitura por muito breve. E gente, agora que eu peguei para ver, eu tô surpresa, porque os 4 livros são de autores nacionais. Eu não tinha percebido isso ainda. Agora que eu tô vendo aqui, muito feliz com isso. Vamos lá, vamos começar a falar do primeiro, que é Os Quase Completos, do Felipe Barbosa. Esse livro foi lançado no ano passado. Eu vi muitas pessoas lendo, resenhando, elogiando bastante a escrita do autor e a obra dele em si. E eu fiquei muito curiosa por essa premissa, que é um pouco intrigante e bastante diferente. O livro vai girar em torno, então, desses 3 personagens principais, que é o quase doutor, a quase viúva e o quase repórter. Esses 3 personagens têm suas vidas ali independentes e todos eles estão meio que perdidos na vida, quase se tornando alguma coisa. Enfim, eles se encontram numa espécie de incompletude. Eu não sei se isso tá certo, mas eles não se sentem completos, por isso que se chama Os Quase Completos, aqui o título do livro, né? Até que chega um momento em que um quase doutor vai se encontrar com um senhor que convida ele a embarcar em um ônibus a fim de se reconciliar com o seu passado e meio que ter essa jornada assim de autodescoberta. Só que vai chegar em algum momento do livro em que todos esses personagens vão se encontrar tendo alguma relação com esse ônibus, sabe? E daí o livro então vai ter esse teor mais reflexivo de fazer com que os personagens se encontrem durante essa jornada, sabe? E eu acho isso muito interessante, essa temática toda muito interessante, especialmente para nossa geração de pessoas que se encontram gostando um pouco de tudo, não sabendo exatamente o que decidir para sua vida, o que fazer da sua vida. E assim, acho que é uma coisa completamente normal, tá todo mundo passando por isso no momento, eu inclusive. A temática do livro me interessou muito porque eu acho que o autor vai trazer um pouco dessa reflexão do estar perdido, né, das pessoas não terem se encontrado ainda e embarcarem nessa jornada de autoconhecimento, de, né, se descobrir na vida. E eu acho essa temática muito interessante, esse assunto todo muito interessante, porque eu me incluo em uma pessoa perdida que não sabe exatamente o que é da vida, gosta um pouco de tudo, não sei pra onde eu vou, enfim, né, tô muito curiosa por essa leitura. E também espero poder concluir ela muito em breve, então assim que eu ler eu conto pra vocês o que eu achei, quais foram as minhas, né, se as minhas expectativas foram superadas, etc. Aí temos um outro livro, também nacional, que se chama O Silêncio da Alma, da autora Sheila Guedes. Esse livro é um romance que vai falar sobre uma jovem que se casa aos 18 anos com o amor da sua vida e que passa alguns anos ali do casamento sendo muito feliz, porém esse mar de rosas tem um momento em que ele acaba e que ela se encontra então vivendo em um pesadelo dentro desse casamento. O romance então vai tratar dos assuntos de relacionamento abusivo, a pessoa se reencontrar em si mesma, encontrar o amor próprio dentro de si mesma e recomeçar depois de muitos problemas, enfim, depois de ter passado por muitas situações ruins. Então eu tô muito empolgada por essa leitura, porque esse tema, assim, eu acho que ele é muito pertinente pro nosso momento atual, e eu acho que a Sheila acertou em cheio em trazer essa temática pro livro dela, que, por sinal, gente, tá a coisa mais linda, os capítulos são lindíssimos. Tô muito empolgada por essa leitura, acho que vai ser bastante curtinha e espero fazer muito em breve. Minha próxima futura leitura é 13 Segundos, da Bel Rodrigues. Eu acompanho a Bel, porém nunca li o livro dela, né? Eu tenho ele aqui na minha estante há algum tempo e não tive a oportunidade ainda de fazer essa leitura, porém é mais um livro que eu quero muito ler e também é mais um livro que vai, então, tratar de ali da autodescoberta, né? Pelo que eu entendi, dessa protagonista que vai se redescobrir e que vai encontrar, vai se ver numa situação muito complicada quando tudo que, enfim, todo mundo dela se desmorona em 13 segundos. Aqui a gente conhece a Lola, que tá no final do ensino médio, tá ali no término de relacionamento que ela, assim, tá sofrendo, mas acredita que é benéfico pros dois, né, esse término. E daí ela vai, então, aprender a se, enfim, né, recomeçar a partir desse término. Ela vai, então, se dedicar ao canto, que é uma coisa que ela gosta muito. Aí ela começa um canal no YouTube com covers, né, que ela vai fazer pro canal dela. E depois que ela tá aí nesse período de se redescobrir, enfim, de se, né, ressurgir ali das cinzas depois desse término de relacionamento, ela vai conhecer um intercambista chamado John, com quem ela vai se relacionar e que vai ajudar ela, então, nesse processo.
porém vai chegar um momento aqui na vida dela em que alguma coisa vai acontecer e ela vai ver o mundo dela todo se desmoronando. A Belle é uma pessoa que tem uma visão crítica do mundo, acho muito parecida com a minha, pelo que eu assisto dos vídeos delas, eu consigo me identificar bastante com o pensamento dela, por isso eu tô bastante empolgada pelo livro dela, porque eu tenho, assim, certeza de que ela vai trazer pro livro problemáticas e reflexões acerca da forma como a gente vive hoje, que vão ser bastante válidas, sabe? Que vai fazer a gente pensar, enfim, refletir sobre como a gente vive. Eu tô muito empolgada por essa leitura e espero fazer também ainda muito em breve. Por fim, o último livro jovem que eu quero muito ler é também de um autor nacional e também de um autor que tem canal no YouTube, que é o Vitor Martins, com 1 milhão de finais felizes. Eu comprei esse livro na Bienal, ele inclusive tá aqui todo autografado, bonitinho, e é um livro que vai falar sobre os formatos de família, sabe? Sobre as problemáticas que existem nos seios familiares da nossa sociedade contemporânea, né? As famílias contemporâneas aqui. O livro vai contar a história do Jonas, que é um jovem que não sabe muito bem o que ele vai fazer da vida dele, que tem ideias para livros, né? Ele gosta muito de escrever, então ele anota num bloquinho ali as ideias que ele tem para futuros livros, e ele vive numa família um tanto quanto opressora, eu diria assim. A mãe dele é bastante conservadora, quer muito que ele volte para a igreja, o pai dele arruma problemas para ele o tempo inteiro, e daí ele se vê um pouco assim desconfortável dentro do próprio lar dele, até que ele conhece esse jovem barbudo, né, de barba ruiva ali, que se chama Arthur, que vai fazer com que ele se questione e se incomode com a forma como ele vive dentro da casa dele, e vai fazer com que ele comece a se perguntar por quanto tempo mais ele vai conseguir viver dessa forma, sabe? Viver tentando atingir as expectativas dos pais dele. Então eles vão se aproximar mais, vai, né, eu imagino que vai ter aqui um pouco de romance entre eles dois, e com isso o nosso protagonista vai aprender bastante, né, acerca da forma como ele vive dentro da casa dele, com os pais dele. E eu acho que o Vitor também vai trazer pra gente muita reflexão sobre a forma daquilo que a gente tem como família, porque pra muitas pessoas família é pai, mãe e filhos, porém tem vários formatos de família. Eu acho que esse é um tipo de discussão que o Vitor pode trazer aqui no livro. Eu tô bem empolgada pela leitura também. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Esses são os livros jovens que eu quero muito ler. Vocês estão sempre me perguntando aí, me pedindo, nossa, você podia ler mais livros jovens, enfim. Tem esses livros jovens que eu quero muito ler, espero ler muito em breve. Era isso que eu tinha pra vocês hoje. Espero muito que tenham gostado. Deixe curtir aqui embaixo se você gostou. E aproveita pra se inscrever se você for novo, que a gente se vê então num próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.